De volta com o programa Opinião e a gente vai já direto falar sobre o que a gente viu no bloco anterior, né, sobre a ética. A gente viu que aquela professora norte-americana mantinha um relacionamento com uma aluna e já há 2 anos. Então ela era de menor e bem menor quando tudo aconteceu, se iniciou. E vem sempre esse questionamento. Eu sei que é difícil a posição do professor, eu sou professor, posso falar isso de carteirinha. Querendo ou não, as alunas transferem, vê ali aquele super-herói, aquele sabe-tudo. Eu lembro que eu comecei a dar aula em uma faculdade em Recife de grego e um aluno entrou e disse: professor, o senhor sabe grego de verdade? E aí eu até brinquei com a turma, eu olhei e disse: vocês sabem? Não, eu digo, então para vocês eu sei. Porque realmente é muito, mas muito complicado quando a gente trata de ética, Mendelau. Nesse assunto aí é difícil, né? Eu acredito que na sala de aula a ética tem o nome de respeito. Você precisa ter uma atitude respeitosa, né? Aqui no Brasil, por uma questão cultural, nós temos um relacionamento mais próximo com os alunos. É diferente de alguns países em que essa relação é extremamente fria. Eu já dei aula para alguns intercambistas e eles estranham a relação que existe entre o professor e os alunos aqui no Brasil e de países como a Finlândia, por exemplo, né? Mesmo nos Estados Unidos há uma relação de distanciamento maior, né? Obviamente, essa relação de proximidade que existe deve ser pautada, claro, pelo respeito, né? O caso aí dito, claro que é uma exceção, eu diria, não é? Mas é uma situação tão estranha que a gente nem imagina essa situação dentro de uma sala de aula, como aconteceu aí, né? Aqui no Brasil, o que eu vejo é isso. Há uma relação mais íntima aqui no Brasil, os professores normalmente não mantêm aquela distância quase que elitizada em relação ao aluno. Aqui é um contato maior, aqui, no meu caso particularmente, eu brinco com os meus alunos, quando dá eu jogo bola, para passar vergonha, é verdade, mas jogo bola com eles, né? E a gente sai, almoça, esse tipo de coisa, e dentro de uma relação de respeito, que eu acho que a relação da afetividade é importante para a aprendizagem. O aluno não aprende quando ele não gosta do professor. Não é? Gostar do professor, sentir-se bem, sentir-se acolhido, não é? Ter o carinho do professor, eu acho uma premissa para que ele aprenda a gostar da aula e, consequentemente, da matéria. Eu posso citar o caso também americano de John Nash, que tem até um filme sobre ele, Mente Brilhante, Uma Mente Brilhante. Sim. Ele casou-se com uma aluna. Verdade. Então, não é que não possa haver um relacionamento de um professor com um aluno, né? Talvez o grande problema aí da ética seria em manter um relacionamento com um aluno de menor, nesse caso aí, da exceção citada por Mendelau, ou de manter um relacionamento que não seja uma coisa mais séria, porque, querendo ou não, o professor vai ser visto com outros olhos. É verdade. Quanto a essa questão do respeito, eu acho que Paulo Freire, vale citar Paulo Freire, ele fala lá o que o professor falou aqui: ensinar exige afetividade. É a necessidade que vocês tenham uma relação bastante afetuosa com seus alunos. Porém, tudo existe um limite. Para tudo existe um limite. E nessa relação também é necessário que haja um limite. Essa questão do professor ter um relacionamento com seu aluno ou com sua aluna e depois chegar até casar, isso acontece. Isso a gente já vimos casos que isso acontece. Porém, essa relação dá-se depois. Muitas vezes dá-se depois que o aluno passa pelo professor, etc, etc. Porém, a minha opinião seria de que o respeito, como o professor Mendelau colocou aqui, ele sem sombra de dúvida, é a marca. Tem que existir respeito em toda essa relação. Na escola, eu sou professor de escola pública, né, da escola pública, tanto do município quanto do estado aqui na cidade, e a gente observa essas situações, mas com sempre a ideia do respeito. Sempre tem aquele contato, até mesmo no WhatsApp mesmo, com os alunos. Eles criam grupos e acaba inserindo você. De fato, como o professor Mendelau falou, isso acaba tirando muito da nossa privacidade. Mas dentro desses grupos, a gente sempre conversa, sempre dá toque sobre a disciplina, sobre alguma prova, sobre os vestibulares que estão chegando.
porém sempre tudo muito na base do respeito. Só não veio me dizer que joga bola também, que eu estou até agora sem acreditar. Olha, mas como o Minella falou, é para passar vergonha mesmo. A gente então, passa vergonha. Se é assim, eu acredito. Olha, faltando cerca de 5 meses para a realização do Enem, como é que os nossos jovens estão se preparando para a avaliação? As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já foram encerradas e cerca de 8,5 milhões de pessoas já haviam se cadastrado até o último dia do prazo. O exame é a porta de entrada para as universidades, tanto públicas quanto particulares, e também para as faculdades fora do país. Composta por questões das disciplinas estudadas nas escolas, a prova exige que o candidato tenha um conhecimento interdisciplinar e esteja ligado no que acontece em todo o mundo, para assim ter um bom resultado. Bem como precisa estar preparado fisicamente para aguentar 2 dias de avaliação. Como será que nossos jovens estão se preparando para as provas? E quais suas maiores dificuldades? Vamos conferir. A matéria de matemática, porque ela é mais complicada e tem muita fórmula. A redação, porque exige muita atenção, além disso, e também a escrita, né? Tem que prestar atenção para fazer ela direito, nas regras. Olha, a minha dificuldade em relação a isso é só mais o tempo, a quantidade de questões que é muita, e eu não fico tão nervosa porque eu sei lidar com o nervosismo. Mas em relação à quantidade de questões e ao tempo que, por exemplo, às vezes, dependendo do tema da redação, você fica meio desorientado no que escrever. Eu tenho aquela coisa, eu sei o que falar, mas na hora parece que não vem nada, aí acaba demorando mais um pouco, entendeu? Mas a minha dificuldade é só isso mesmo, em relação ao tempo e a quantidade de questões que, às vezes, não ajuda muito. Redação, porque eu não sou muito boa em escrever no texto, não sou muito boa em redação, sou péssima, e é uma grande dificuldade para mim. Eu acho que é o tempo, porque o tempo é curto para as respostas e você tem que ter um tempo para raciocinar, mas eu acho que isso você consegue vencer se você ficar treinando em casa, sabe? Com antecedência, refazer provas antigas e ficar treinando seu tempo. Aí dá tempo de fazer a prova. Matemática. Porque eu sempre tive dificuldade em matemática, acho um pouco complicado. Sempre tentei me aperfeiçoar, melhorar mais, mas nunca consegui na matemática. Eu acredito que a quantidade de questões e o pouco tempo dificulta o meu desenvolvimento na prova. Sim, o tempo e a quantidade de questões, até porque o tempo não dá para resolver tanta questão, né? Bom, acho que a minha maior dificuldade foi a quantidade de questões, né, por dia, que são muito grandes, e isso que me prejudicou muito. E tive que me preparar bastante para poder assimilar a quantidade de questões com o tempo também, que é bem curto. É o nervosismo, porque a ansiedade, o nervosismo, aí dificulta muito na hora da prova. Professor Augusto César, qual a sua dica em 30 segundos para esses jovens saírem bem no Enem? É verdade, inclusive uma das entrevistadas, uma ex-aluna minha, que é a Aline, realmente observa a questão da escrita, né? Eles sempre reclamam da questão da escrita, da redação em si. Na verdade, a leitura ela é primordial para que você possa, de uma certa forma, primeiro aprender os conteúdos. Então, sempre ficar de olho, sempre ficar ligado, sempre ler, fazer muita leitura para que realmente possa desenvolver uma boa escrita. Obviamente, existem algumas estratégias para que você melhore a sua escrita, e essas estratégias devem ser observadas desde agora até o dia do Enem, visto que o Enem já está marcado para o dia 5 e 6 de novembro. Né? Então, eles precisam de fato fazer uma boa leitura para que possam depois fazer uma boa escrita também quanto a isso. Professor Menelau Júnior, qual o bizu aí para quem vai fazer a prova? Pois é, todo mundo reclamando do tempo, de fato, no dia da redação, por exemplo, que tem a prova de códigos e linguagens de matemática, pressupondo-se que o aluno use 1h30 para a redação e para passar o gabarito, ele fica com uma média de 2 minutos e 20 segundos para cada questão. É muito pouco. Então ele precisa trabalhar essa rapidez ao longo do ano, principalmente resolvendo simulados. No caso da redação, fazer uma redação por semana é o ideal para que ele aprenda a pensar rápido e a organizar de forma rápida o raciocínio para poder colocar no papel.
Então não adianta não estudar e depois pedir para sair bem não, senão não consegue, viu? Concluímos então mais um programa Opinião. Eu agradeço desde já aos meus telespectadores pela audiência e pela atenção. Aos meus convidados, as portas estão aqui sempre abertas, voltem sempre. Para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal, mas para formar a sua opinião e aprender, você tem que ver aqui com a gente. Estaremos de volta com mais um programa, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, amanhã a gente se vê. Bye, bye.